A história é como um vasto oceano. Calmo à superfície, mas repleto de segredo nas profundezas. Sob as camadas do tempo, repousam artefatos tão intrigantes que desafiam tudo o que julgamos saber e compreender. Coisas e lugares esquecidos, cujas origens se perderam entre lendas e realidade. Estruturas erguidas com tanta precisão que sua existência parece impossível aos olhos modernos. Esses mistérios não estão apenas nos livros ou nos museus. Estão escondidos nas sombras das selvas remotas, nos desertos áridos e até nas profundezas dos mares, silenciosamente esperando que alguém os descubra. A busca por respostas nem sempre é um caminho fácil e intuitivo. O que esses enigmas podem nos revelar sobre o nosso próprio passado? Hoje, juntos, vamos nos aventurar em alguns desses mistérios, navegando entre o que conhecemos e o que permanece oculto, aguardando para ser revelado. Então, acomode-se e deixe essas histórias te levar a lugares onde o passado permanece vivo, silencioso, à espera de quem ouse escutá-lo. Nem sempre são ruínas de um mundo antigo esquecido o único lugar onde relíquias antigas estranhas surgem. Em uma biblioteca perdida na República Tcheca repousa um livro tão grande e incomum que a lenda diz ter sido escrito com a ajuda do próprio diabo. A seguir, vamos explorar a Bíblia do Diabo, um livro tão massivo, tão detalhado e tão incomum que as pessoas acreditaram que ele não poderia ter sido escrito apenas por mãos humanas. Um livro que carrega uma lenda sombria de que foi criado com a ajuda do próprio diabo. Esta é a história do Codex Gigas, mais conhecido como a Bíblia do Diabo. O Codex Gigas é diferente de qualquer outro manuscrito medieval. Ele mede quase 1 metro de altura, pesa mais de 75 quilos e é encadernado em madeira e couro. Mas o seu tamanho não é a única coisa que o torna misterioso. O livro contém uma Bíblia completa em latim, textos históricos, conhecimentos médicos e rituais de exorcismo. Tudo meticulosamente escrito à mão, com uma caligrafia perfeitamente uniforme. E no centro de tudo isso, há algo ainda mais estranho. Um retrato arrepiante de uma página inteira do diabo. A Bíblia do Diabo foi criada no início do século XIII, provavelmente em um mosteiro beneditino no que hoje é a República Tcheca. Mas quem o escreveu e por que continua sendo um mistério. A lenda mais famosa ligada ao livro é uma que até hoje fascina historiadores e entusiastas do paranormal. De acordo com relatos medievais, o Codex Gigas foi escrito por um monge que cometeu um crime terrível. Como punição, ele foi condenado a ser emparedado vivo, deixado para morrer em total isolamento. Desesperado para escapar de seu destino, ele fez um apelo. Prometeu criar o maior e mais magnífico livro que o mundo já havia visto. Um que glorificasse a Deus e contivesse todo o conhecimento da humanidade. E faria isso em uma única noite. A tarefa era impossível, mesmo para o escriba mais habilidoso. À medida que a noite avançava, o monge percebeu que não conseguiria terminar a tempo. Diante da morte, ele recorreu ao último ser que poderia ajudá-lo. O diabo. A história conta que ele fez um pacto com o diabo, oferecendo a sua alma em troca da conclusão do livro. Pela manhã, o Codex Gigas estava pronto, perfeitamente escrito e impecável em seu design. E como marca do acordo, o monge dedicou uma página inteira ao seu novo mestre, desenhando uma imagem aterrorizante do diabo em tamanho real. É uma lenda fascinante, mas será que há alguma verdade por trás dela? Um dos aspectos mais intrigantes do Codex Gigas é sua caligrafia uniforme. Especialistas analisaram cada página e descobriram que o texto parece ser obra de um único indivíduo. Não há diferenças perceptíveis no estilo, nenhuma interrupção no fluxo da tinta. E, segundo estimativas modernas, escrever um livro desses à mão levaria pelo menos de 25 a 30 anos. No entanto, a consistência sugere que ele foi concluído em um período incrivelmente curto. Como uma única pessoa poderia ter escrito tudo isso com tanta precisão?
O conteúdo do livro também é estranho. Além dos textos bíblicos, ele inclui conhecimentos proibidos, grimórios detalhando exorcismos, remédios médicos e até escritos sobre demonologia. Alguns acreditam que essa mistura de saberes sagrados e arcanos aponta para algo além da mera devoção religiosa. O retrato do diabo só aprofunda o mistério. Ele é diferente de qualquer outra obra religiosa da época. Mostra o diabo agachado, com dedos em forma de garras, uma língua alongada e olhos vermelhos brilhantes. Alguns acreditam que o desenho carrega em si uma presença desprezível, enquanto outros especulam que foi um aviso, uma mensagem deixada pelo monge sobre o preço que pagou. Mas se o livro não foi criado por meios sobrenaturais, como uma pessoa conseguiu realizar uma tarefa tão gigantesca? Uma teoria sugere que o monge responsável pelo Codex Gigas poderia estar sofrendo de uma forma de obsessão ou compulsão, o que hoje chamaríamos de hipergrafia, um impulso incontrolável de escrever. Alguns pesquisadores acreditam que ele poderia ter vivido em um estado de isolamento religioso, dedicando a sua vida inteiramente ao manuscrito. Outra teoria é que tenha sido um esforço colaborativo, com edições posteriores, cuidadosamente disfarçadas para manter a ilusão de um único autor. No entanto, não há evidências de múltiplos colaboradores, nenhuma mudança na caligrafia, nenhuma alteração na tinta ou no estilo, e nenhuma correção feita ao longo do tempo. Isso levou alguns a sugerirem que o monge realmente trabalhou sozinho, possivelmente por décadas, talvez sobre alguma força desconhecida que o impulsionava. O Codex Gigas também tem uma história de infortúnios ao longo dos séculos. Ele foi saqueado, roubado e levado por vários países. Em um momento, foi mantido na Biblioteca Real da Suécia, onde sobreviveu a um incêndio massivo. Testemunhas afirmam que quando a biblioteca pegou fogo no século XVII, o livro foi jogado pela janela para salvá-lo. Ele aterrissou em segurança no chão, quase sem danos, enquanto grande parte da biblioteca queimava. Alguns viram isso como um sinal de que o livro era protegido por alguma força. Hoje, a Bíblia do Diabo está guardada na Biblioteca Nacional da Suécia, sob condições controladas. Acadêmicos continuam a estudar suas páginas, mas ela ainda aguarda segredos que talvez nunca sejam totalmente compreendidos. Quem o escreveu? Como fizeram isso? E por que dedicaram uma página inteira ao diabo? Respostas permanecem perdidas no tempo. O Codex Gigas é um mistério, trancado entre páginas de tinta e pergaminho. Mas nem todos os mistérios estão escritos. Alguns estão esculpidos na própria terra, escondidos sobre camadas de tempo e água, esperando para serem descobertos. A história abriga outro mistério igualmente intrigante. Um que não está escondido nas páginas de um livro, mas sob a terra da província de Jiang. Bem abaixo da superfície encontra-se uma série de câmaras de pedra imensas, perfeitamente esculpidas. Nenhum registro histórico menciona sua construção. Nenhuma ferramenta jamais foi encontrada, e seu propósito permanece completamente desconhecido. Estas são as cavernas de Longyu. Escondidas sob as colinas da província de Jiang, na China, as cavernas de Longyu estão entre as descobertas arqueológicas mais intrigantes já feitas. Ao contrário das cavernas naturais de calcário espalhadas pelo país, estas são completamente artificiais. Câmaras subterrâneas enormes, esculpidas com simetria quase perfeita, padrões intrincados e uma precisão de engenharia que desafia a lógica. O que as torna ainda mais misteriosas é que não há registros históricos sobre a sua criação. Não existem plantas, não foram encontradas ferramentas, nem escritos, absolutamente nada. É como se toda uma civilização as tivesse construído e depois apagado qualquer evidência de sua existência. E até hoje, ninguém sabe quem as fez, como fizeram ou para que finalidade. A descoberta das cavernas foi totalmente acidental. Em 1992, um fazendeiro local, curioso sobre os profundos poços naturais de água espalhados em sua vila, decidiu drenar um deles. À medida que a água recuou,
O que emergiu o deixou perplexo. Uma enorme câmara com paredes lisas que desciam profundamente na terra, diferente de tudo que ele já havia visto. Logo, outros moradores fizeram o mesmo, drenando mais poços e descobrindo mais câmaras escondidas. O que revelaram foi um complexo subterrâneo com mais de 30 mil metros quadrados. Cada caverna meticulosamente escavada em arenito maciço. Para colocar em perspectiva, as cavernas são tão vastas que, combinadas, cobririam uma área equivalente a 4 campos de futebol. Os tetos chegam a 30 metros de altura, sustentados por pilares de pedra precisamente alinhados. E as paredes são cobertas por padrões cinzelados uniformes, tão exatos que parecem impossíveis de terem sido feitas com ferramentas rudimentares. O que torna as cavernas de Longueuil tão intrigantes é a escala impressionante do trabalho necessário para sua construção. Arqueólogos estimam que quase 1 milhão de metros cúbicos de pedra precisariam ter sido escavados para criar essas câmaras. Se isso tivesse sido feito com ferramentas disponíveis na China antiga, seriam necessários milhares de trabalhadores, trabalhando dia e noite por anos e talvez décadas. No entanto, apesar da aparente complexidade das cavernas, jamais foi encontrada alguma ferramenta ou algum material de construção. Não há resquícios de trabalhadores, nem marcas de cinzel de diferentes etapas da construção, nem resíduos do processo de escavação. Para onde foi toda a rocha retirada? Como conseguiram movê-la? E por que as cavernas parecem tão impecáveis como se tivessem sido abandonadas imediatamente após a sua conclusão? Outro ponto que aumenta o mistério é o fato das cavernas não estarem distribuídas ao acaso. Cada câmara foi posicionada com alinhamento cuidadoso, como se fizessem parte de um sistema muito maior interligado. Alguns pesquisadores especulam que as cavernas podem ter sido usadas como depósitos para fins militares ou até como locais secretos para encontro de um grupo desconhecido. Outros sugerem funções espirituais ou cerimoniais, talvez relacionadas a um antigo sistema de crenças hoje esquecido. Alguns acreditam que foram palácios subterrâneos, residências de uma elite governante, mas sem inscrições, artefatos ou sinais de habitação, todas essas teorias parecem sem resposta definitiva. Um dos aspectos mais peculiares das cavernas de Longueuil é a sua integridade estrutural. Embora tenham milhares de anos, datando ao menos da dinastia Qin do século III a.C., se não antes, as paredes não mostram sinais de erosão ou colapso. Ao contrário de muitas estruturas antigas que se deterioram com o tempo, as cavernas permanecem intactas, como se tivessem sido construídas para durar eternamente. A precisão com que foram esculpidas sugere um conhecimento de engenharia muito além do que seria possível na época. Alguns comparam as cavernas aos bunkers modernos, capazes de resistir a desastres naturais, atividade sísmica e até invasões. Mas se foram feitas para proteção, de quem ou do que estavam se escondendo? Outro detalhe que alimenta especulações é a uniformidade impressionante das marcas de cinzel encontradas por todas as cavernas. Essas marcas são consistentes em todas as câmaras, cobrindo paredes, pilares e tetos de maneira simétrica, quase decorativa. A precisão sugere uma técnica avançada, possivelmente uma tecnologia perdida. Alguns teorizam que as marcas não foram feitas com ferramentas manuais tradicionais, mas com um método mais sofisticado, talvez uma máquina antiga ou uma técnica desconhecida pela arqueologia moderna. Outros traçam comparações com locais megalíticos ao redor do mundo, notando que civilizações separadas por grandes distâncias frequentemente exibiram feitos semelhantes e inexplicáveis de engenharia. Certas teorias avançam ainda mais, sugerindo que cavernas de Longueuil podem ter sido construídas usando frequências sonoras ou alguma tecnologia vibracional que amolecia a pedra, facilitando a escavação. Embora isso possa parecer improvável, experimentos modernos já demonstram que ondas sonoras podem alterar materiais sólidos. Será que os antigos construtores de Longueuil sabiam algo que nós não sabemos? Outros especulam que as cavernas foram intencionalmente inundadas, servindo como reservatórios ou piscinas refletoras para observações celestes. Alguns pisos das cavernas possuem canais rebaixados, como se fossem projetados para conduzir água, embora nenhum sistema de irrigação tenha sido encontrado. Se as cavernas deveriam ser inundadas, qual era a função delas quando submersas? Apesar de diversas escavações, arqueólogos continuam perplexos. Nenhum osso,
nenhuma cerâmica, nenhum escrito, absolutamente nada foi descoberto que ligue as cavernas a um grupo ou a um propósito específico. A ausência total de referências históricas é particularmente estranha, dado o extenso registro documental da China. Se um projeto tão grande foi realizado, por que nenhum documento, lenda ou texto histórico menciona? Em um país rico em documentação, algo tão significativo deveria ter deixado alguma pista, mas não deixou. À medida que o mistério se aprofunda, também aumenta a curiosidade de quem visita o local. Alguns acreditam que a resposta pode estar nas seções ainda inexploradas das cavernas. Será que mais câmeras existem capazes de finalmente revelar quem construiu Longyou e por quê? Arqueólogos sugerem o uso de radar de penetração, o LiDAR, para tentar detectar estruturas adicionais e desvendar esse mistério. Mas por enquanto, as cavernas permanecem um enigma silencioso. Esperamos que você esteja gostando do vídeo, das histórias e dos mistérios. Caso sim, deixa um like no canal, um comentário, compartilha, isso ajuda muito o nosso trabalho. E vamos para o nosso próximo mistério. As ruínas de civilizações perdidas deixam para trás apenas sussurros da sua antiga grandeza. Às vezes, no entanto, é um único objeto, algo pequeno, detalhado, impossivelmente avançado para sua época, que desafia tudo o que julgamos saber sobre o passado. Talvez não exista exemplo melhor disso do que o mecanismo de Anticythera. Descoberto em 1901, próximo à costa de Anticythera, em uma pequena ilha do Mar Egeu, o mecanismo foi encontrado entre os destroços de um navio antigo. À primeira vista, não parecia grande coisa. Uma massa metálica corroída e deformada, que permaneceu quase 2000 anos no fundo do mar. Mas quando pesquisadores examinaram cuidadosamente o artefato, perceberam que estavam diante de algo muito mais sofisticado do que qualquer coisa já vista no mundo antigo. Sob camadas de ferrugem e deteriorização, escondiam-se engrenagens complexas, finamente trabalhadas, diferentes de qualquer objeto conhecido da antiguidade. Na época da descoberta, acreditava-se que uma tecnologia desse nível era impossível na Grécia Antiga. Contudo, à medida que os cientistas lentamente juntaram os fragmentos, ficou claro que aquele não era um artefato comum. Era, na verdade, um computador analógico antigo, projetado para prever com incrível precisão posições astronômicas e até eclipses. O nível de detalhamento necessário para construir tal dispositivo indica conhecimento avançado em engenharia, princípios que só voltariam a aparecer oficialmente mais de 1400 anos depois, durante o Renascimento. O mecanismo de Anticythera remonta a cerca de 100 anos antes de Cristo, embora alguns pesquisadores acreditem que possa ser ainda mais antigo. O naufrágio de onde foi encontrado provavelmente afundou entre 70 e 60 a.C., levando uma carga preciosa do Mediterrâneo até Roma. Era um objeto provavelmente de elite, pertencente a um grego rico, um romano ou até talvez um cientista da época. Mas por que ele nunca foi replicado? Por que nada parecido existe nos registros históricos? Reconstruções modernas sugerem que o mecanismo de Anticythera tinha pelo menos 30 engrenagens de bronze, cada uma encaixada com precisão para acompanhar movimentos celestes. Ele podia prever eclipses solares, lunares, acompanhar fases da Lua e até simular a movimentação irregular lunar, algo que hoje explicamos com as leis de Kepler, séculos antes de Johannes Kepler sequer tê-las formulado. Alguns pesquisadores acreditam que ele também poderia rastrear Jogos Olímpicos, já que inscrições antigas indicam que acompanhava um ciclo de 4 anos. Isso significa que quem o projetou possuía um conhecimento astronômico e matemático extraordinário, muito além do que historiadores consideram que civilizações antigas poderiam dominar. As teorias sobre a origem do dispositivo geram debates intermináveis. Alguns sugerem que ele foi criado por um gênio perdido, talvez até pelo lendário matemático Arquimedes, cujo conhecimento de mecânica estava séculos à frente do seu tempo. Outros propõem que foi o produto de uma escola inteira de pensamento, uma linhagem esquecida de engenheiros gregos cujo trabalho se perdeu quando o Império Romano conquistou a Grécia. O que se sabe ao certo
é que após o mecanismo de Anticythera, nenhum dispositivo semelhante surgiu até o desenvolvimento dos relógios astronômicos europeus do século XIV. Como esse conhecimento avançado simplesmente desapareceu? Uma possível explicação é que a queda da Grécia Antiga e o subsequente domínio de Roma tenham causado a perda desses avanços tecnológicos gregos. Ao contrário dos gregos, que valorizavam muito a ciência teórica, os romanos focavam mais em engenharia prática, como estradas, arquedutos e equipamentos militares. A destruição de instituições científicas, incluindo a famosa Biblioteca de Alexandria, também pode ter contribuído para apagar esses conhecimentos. Se o mecanismo de Anticythera fazia parte de uma tradição maior de dispositivos computacionais gregos, então é possível que os seus criadores e seus conhecimentos tenham simplesmente desaparecido, deixando apenas esse único exemplo sobrevivente. O mistério se intensifica ainda mais pela ausência de qualquer outro objeto parecido já descoberto. A complexidade do mecanismo indica que ele não poderia ter sido a primeira tentativa. Era sofisticado demais para ser uma invenção isolada. Mas se outros existiram, onde foram parar? Será que todos se perderam no mar, como o encontrado em Anticythera? Foram derretidos por seus metais preciosos, sendo apagados da história? Ou é possível que outros ainda estejam escondidos, esperando para serem encontrados em naufrágios esquecidos? Avanços recentes em tecnologia de imagem permitiram aos pesquisadores verem ainda mais profundamente o mecanismo de Anticythera, revelando engrenagens e inscrições adicionais. Quanto mais descobrimos, mais avançado ele se mostra, desafiando tudo o que imaginamos saber sobre a tecnologia antiga. Cientistas já criaram modelos funcionais do dispositivo, provando que ele operava com precisão impressionante, mas uma questão permanece: quem o construiu? Como conceberam um design tão complexo numa época em que a maioria das civilizações ainda usavam simples relógios solares e de água? O mecanismo de Anticythera permanece como um testemunho do gênio esquecido do mundo antigo. Um objeto que desafia nossa percepção da história e sugere conhecimentos perdidos que a humanidade já teve em mãos. Se um computador mecânico capaz de rastrear movimentos celestes pôde desaparecer da história por quase 2000 anos, o que mais terá sido perdido com o tempo? A verdade é que nosso passado está cheio de lacunas, civilizações que surgiram e desapareceram, deixando apenas pistas fragmentadas da sua existência, esperando que algum dia consigamos resolver esse grande quebra-cabeça que é a história da humanidade.